O fogo que promete justiça, mas primeiro queima quem o carrega. Existe um tipo de destruição que não chega fazendo barulho. Ela não bate a porta. Não avisa. Não se apresenta como inimiga. Ela surge como razão. Como justiça. Como a sensação de que, dessa vez, você não pode ficar calado. E é exatamente por isso que a ira é tão perigosa, porque diferente de outros pecados que seduzem pelo prazer, a ira seduz pela sensação de estar certo. Quantas pessoas perderam relacionamentos por causa de um instante de explosão? Quantos filhos carregam até hoje frases ditas por pais nervosos? Quantos casamentos morreram não por falta de amor, mas por excesso de orgulho ferido? Quantos profissionais destruíram oportunidades porque responderam no impulso? A ira raramente se apresenta como maldade. Ela normalmente se veste de sinceridade. Eu só falei a verdade. Eu precisava me impor. Eu não levo desaforo para casa. Se eu não reagisse, pisaria em mim. Mas existe uma diferença brutal entre firmeza e fúria, entre justiça e vingança, entre autoridade e descontrole. A Bíblia diz em Provérbios 14:29, quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olhe com atenção para isso. O problema não é sentir raiva. Raiva é humana, natural, até necessária em alguns momentos. O problema é quando a raiva assume o volante da sua vida. Porque quando isso acontece, você fala o que não deveria, fere quem ama, decide mal, e depois precisa conviver com ruínas criadas em segundos. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Talvez hoje você descubra quem é o maior inimigo da sua paz. E talvez a maior batalha da sua vida não seja contra pessoas, seja contra o fogo que cresce em silêncio no seu peito. Porque a ira não começa no grito. Ela começa no acúmulo, no trânsito, na mensagem ignorada, na comparação, na frustração diária, na humilhação engolida, na dor não resolvida. E um dia, e explode. Mas aqui existe uma verdade desconfortável. Nem toda explosão nasce do presente. Muitas delas vêm de feridas antigas. Hoje você vai entender por que algumas pessoas se irritam com tudo, porque outras vivem à beira do colapso, e porque às vezes a raiva que sentida contra o mundo nasceu de algo que nunca foi curado. Porque a ira não é apenas um ataque. Muitas vezes, ela é um pedido de socorro disfarçado de agressividade. Parte 2. A origem oculta da ira. Por que a mansidão assusta tanto o ego? Existe um erro comum quando se fala sobre ira. As pessoas pensam que a raiva nasce no momento da explosão. Mas não. A explosão é só o momento que o copo transborda. A verdadeira origem quase sempre começou muito antes. A ira nasce em pequenos acúmulos invisíveis, na expectativa frustrada, no orgulho ferido, na sensação de desrespeito, na comparação constante, na dor que nunca foi processada, na vida corrida de quem já está exausto e precisa continuar performando. Por isso, algumas pessoas se irritam por coisas mínimas: um copo fora do lugar, uma mensagem sem resposta, um atraso de 10 minutos, uma crítica simples, uma opinião contrária. O problema não é o copo, é o que já estava cheio dentro da pessoa. Quem está em paz raramente explode por detalhes. Mas quem vive em guerra interna transforma qualquer detalhe em batalha. A psicologia já observou algo importante. Muitas reações exageradas não nascem do presente, mas de gatilhos emocionais antigos. Às vezes, alguém levanta o tom de voz e a pessoa reage como se estivesse de volta à infância. Às vezes, uma crítica no trabalho ativa anos de rejeição. Às vezes, o silêncio de alguém desperta abandono. Por isso a ira engana tanto. Ela faz parecer que o problema está sempre no outro, quando muitas vezes o incêndio começou dentro. Nem toda pessoa explosiva é má.
Muitas são feridas. Mas atenção! Ferida explica. Não justifica. Porque dor sentida não dá licença para ferir outros. É por isso que tanta gente destrói o que ama. Um homem que descarrega na esposa o peso do trabalho. Uma mãe que grita com o filho por estar esgotada. Um funcionário que responde mal porque se sente humilhado. Um motorista que quase agride alguém no trânsito por algo pequeno. Todos acreditam estar reagindo ao agora. Mas estão carregando um fardo invisível. E então surge a virtude que o ego odeia: a mansidão. Muitos confundem mansidão com fraqueza. Mas mansidão não é ser passivo. Não é aceitar abuso. Não é ser covarde. Mansidão é ter força e escolher não usá-la para destruir. É poder ferir e preferir curar. É conseguir responder sem se rebaixar ao caos do outro. Jesus mesmo nos disse em Mateus 5, versículo 5: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso parece contraditório ao mundo moderno, porque o mundo ensina assim: revida, mostra quem manda, não leva desaforo. Mas os sábios ensinam o contrário: quem não governa a si mesmo, sempre será governado pelas circunstâncias. No livro de Provérbios diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Veja a profundidade disso. Conquistar uma cidade impressiona. Conquistar a si mesmo transforma. O irado parece forte por fora, mas muitas vezes é fraco por dentro. O manso parece calmo por fora. E exatamente por isso, que ele se torna poderoso. Talvez o maior sinal de maturidade não seja vencer discussões, seja não precisar vencê-las. Porque algumas batalhas só existem quando seu ego aceita entrar nelas. E a pergunta que fica é direta: quantas guerras da sua vida poderiam ter sido evitadas, se você tivesse vencido a si mesmo primeiro? Parte 3. Quando a ira destrói o que você mais ama. O fogo raramente escolhe apenas um alvo. A ira tem uma mentira favorita. Ela convence a pessoa de que pode descarregar a tensão e depois voltar ao normal. Como se palavras pudessem ser recolhidas, como se portas batidas não ecoassem. Como se humilhações desaparecessem no dia seguinte. Mas não desaparecem. Algumas explosões duram segundos. As consequências às vezes duram anos. Um pai grita com o filho e depois diz: ele vai esquecer. Talvez esqueça a frase exata, mas dificilmente esquecerá o medo. Um marido responde com agressividade e depois fala: eu estava nervoso. Mas quem recebeu a ferida não escuta apenas o motivo, escuta o impacto. Uma esposa humilha o parceiro em público e depois minimiza: foi brincadeira. Mas certas brincadeiras são apenas crueldades socialmente aceitas. No trabalho acontece igual. Uma liderança descontrolada cria ambientes onde todos andam tensos. Ninguém erra por medo. Ninguém cresce por insegurança. Ninguém floresce sob ameaça constante. A ira contamina atmosferas inteiras. E aqui existe algo profundo. Muitas pessoas não perderam oportunidades por falta de talento. Perderam por falta de autocontrole. Relacionamentos não acabam apenas por traição. Às vezes acabam por desgaste emocional. Porque amar alguém que vive explodindo é como morar perto de um vulcão. Você nunca sabe quando virá a próxima erupção. A pessoa que mais sofre com a ira nem sempre é quem se odeia. Às vezes é quem te ama. Quem ama tenta entender. Tenta relevar. Tenta dar novas chances. Mas vai se cansando em silêncio. Vai perdendo brilho. Vai andando em ovos. Vai se afastando por sobrevivência emocional. Até que um dia, não sobra mais energia para lutar. E o irado costuma dizer: não sei por que se afastaram. Mas o afastamento começou muito antes da despedida. Começou no ambiente tóxico. Começou na imprevisibilidade. Começou no medo. Por isso a virtude que combate a ira não é apenas bonita. Ela é necessária. Domínio próprio não é reprimir tudo. É administrar o que sente antes que o sentimento administre você. É perceber a tensão subindo e parar antes da explosão.
É sentir vontade de ferir e escolher clareza. É estar ferido, e ainda assim agir com responsabilidade. Tiago escreveu: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Percebe a ordem? Ouvir primeiro, falar depois, irar-se por último. Hoje fazemos o contrário. Explodimos primeiro, pensamos depois. Imagine quantos casamentos seriam preservados se alguém saísse do cômodo por 5 minutos antes de responder com ira? Quantas amizades sobreviveriam se uma mensagem fosse enviada no dia seguinte e não no calor da raiva? Quantos empregos seriam mantidos se o ego não exigisse reação imediata? Nem toda resposta precisa ser dada na hora. Nem toda provocação merece palco. Nem todo conflito exige guerra. Às vezes, a decisão mais inteligente não é vencer. É interromper a cadeia de destruição, porque quem aprende a parar o fogo dentro de si protege tudo ao redor. Parte 4. A ira também se volta contra quem a carrega. O veneno que primeiro percorre o próprio corpo. Existe outro engano perigoso sobre a ira. Pensamos que ela machuca apenas quem está do outro lado. Mas não. Antes de atingir alguém, ela atravessa quem a carrega. O corpo sente. O coração acelera. A respiração encurta. Os músculos tensionam. A mente perde clareza. O impulso assume o comando. Em momentos de raiva intensa, a pessoa se torna capaz de dizer o que jamais diria em paz. Tomar decisões que jamais tomaria em equilíbrio. Cruzar limites que depois nem reconhece. É como se por alguns instantes a consciência entregasse o volante ao caos. E quando a explosão passa, chega o peso. Arrependimento. Vergonha. Culpa. Silêncio constrangedor. Distância emocional. Muitos vivem presos no seguinte ciclo. Acumula. Explode. Pede desculpas. Promete mudar. Repete. Acumula de novo. Explode de novo. E aos poucos começam a acreditar numa mentira cruel. Eu sou assim mesmo. Não. Você pode estar assim. Mas isso não significa que precisa continuar assim. E esse talvez seja um dos pensamentos mais destrutivos da vida. Confundir padrão com identidade. Só porque algo se repetiu por anos, não significa que seja seu destino. Talvez sua ira não seja sua personalidade. Talvez seja apenas uma dor treinada por repetição. Você viu isso em casa. Aprendeu no ambiente onde cresceu. Normalizou explosões. Confundiu intensidade com força. Talvez ninguém te apresentou outro caminho. Mas agora sabe. E saber cria responsabilidade. Porque maturidade começa quando a pessoa para de justificar o que precisa curar. A Bíblia fala do fruto do Espírito, e entre eles está o domínio próprio. Isso significa que autocontrole não é apenas técnica. Também é cultivo. Ninguém colhe serenidade plantando impulsividade todos os dias. Ninguém constrói paz alimentando ofensa em silêncio. É preciso treinar novas respostas. Por exemplo, no trânsito, alguém fechou seu carro. Você pode perseguir, ou respirar fundo e seguir seu caminho. Em casa, a criança derrubou algo. Você pode humilhar, ou ensinar. No trabalho, recebeu crítica injusta. Você pode retrucar no impulso, ou responder com calma e inteligência. Na internet, leu algo ofensivo. Você pode entrar na guerra, ou preservar sua paz. Paciência não é lentidão. É sabedoria no tempo certo. É não transformar segundos ruins em consequências longas. Muitos acham que reagir imediatamente demonstra poder. Mas quase sempre demonstra escravidão emocional. Livre é quem escolhe. Escravo é quem apenas reage. Talvez hoje tenha uma verdade difícil de aceitar. O maior problema não é o que fazem com você. É o que acontece dentro de você quando fazem. Parte 5.
Como vencer a ira na prática? A batalha não se vence no grito. Se vence antes dele. Muita gente acredita que vencer a ira significa nunca mais sentir raiva. Isso é impossível. Raiva é emoção humana. Ela aparece diante da injustiça, do desrespeito, da frustração, da dor. O problema nunca foi sentir. O problema é servir ao sentimento como se ele fosse rei. A pessoa sente raiva e obedece. Sente impulso e responde. Sente provocação e revida. Mas liberdade emocional começa quando você entende uma verdade simples. Sentir não obriga a agir. Você pode sentir raiva e ainda escolher sabedoria. Pode sentir vontade de gritar e ainda escolher silêncio estratégico. Pode sentir desejo de ferir e ainda escolher dignidade. Esse é o ponto em que nasce a transformação. Primeiro, reconheça o início do incêndio. A ira quase nunca começa no grito. Ela começa em sinais pequenos. Mandíbula tensionada. Respiração curta. Pensamentos acelerados. Desejo de interromper o outro. Necessidade urgente de provar que está certo. Quem aprende a identificar o começo evita o fim. Porque apagar uma faísca é fácil. Apagar uma casa em chamas é outra história. Segundo, pause antes da resposta. Existe poder em alguns segundos de silêncio. Respire fundo. Beba água. Saia do ambiente. Conte até 10. Conte até 20. Ou até 50 se for preciso. Não para fugir, mas para retornar no controle. Quantas tragédias emocionais aconteceram porque alguém respondeu rápido demais? Terceiro, pergunte: o que realmente me feriu? Muitas vezes o problema não é o fato atual. É o significado que ele ativou. A crítica tocou insegurança. O atraso tocou abandono. A discordância tocou orgulho. Quem trata apenas a superfície continuará repetindo padrões. Quarto, troque reação por comunicação. Em vez de "você nunca presta atenção", diga: "quando isso aconteceu, eu me senti desconsiderado". Em vez de ataque, clareza. Em vez de guerra, verdade. Isso exige maturidade, mas constrói pontes. Quinto, cultive a virtude antes da crise. Ninguém improvisa paz no meio do caos se vive alimentando irritação todos os dias. Ore. Reflita. Durma melhor. Cuide do corpo. Diminua excessos. Afaste-se de ambientes tóxicos. Treine silêncio. Pessoas exaustas explodem mais. Pessoas vazias reagem mais. Pessoas cuidadas respondem melhor. Provérbios diz: a resposta branda desvia o furor. Veja a força disso. Não é a resposta agressiva. Não é a resposta brilhante. Não é a resposta humilhante. É a branda. O mundo admira quem vence discussões. A sabedoria admira quem evita que elas se tornem destruição. Talvez você tenha tentado mudar prometendo: da próxima vez não vou explodir. Mas promessa sem prática vira frustração. Mudança real nasce de treino diário, porque a ira não some em um dia, mas enfraquece toda vez que você escolhe não alimentá-la. Parte 6. A ira pode ser transformada. O mesmo fogo que destrói também pode iluminar. Existe algo importante que quase ninguém ensina. Nem toda a energia da ira precisa ser desperdiçada. A raiva carrega força. Ela revela que algo importa para você, que algum limite foi violado, que existe dor pedindo atenção, que há injustiças que não deveriam ser normalizadas. O problema não é a energia, é a direção em que essa energia é direcionada. Quando desgovernada, a ira vira destruição.
Quando disciplinada, pode virar coragem. Afinal, o mesmo fogo que destrói não pode ser usado para forjar? Pode virar mudança. Pode virar posicionamento firme sem violência. Pode virar proteção de quem precisa ser protegido. Pode virar reconstrução de uma vida inteira. Jesus se indignou diante da hipocrisia. Profetas se indignaram diante da injustiça. Homens e mulheres maduros se indignam quando o mal tenta se tornar normal. Mas uma coisa é indignação moral. Outra coisa é descontrole emocional. Uma luta nasce de valores. A outra nasce de impulsos. E talvez por isso tanta gente confunde força com barulho. Mas algumas das pessoas mais fortes do mundo falam baixo. Agem com firmeza. Mantêm postura sob pressão. Não se vendem ao caos alheio. No casamento, em vez de explodir por algo repetido, o casal senta e estabelece limites claros. Na criação dos filhos, em vez de gritar por desobediência, os pais corrigem com constância e consequência. No trabalho, em vez de atacar um colega tóxico, a pessoa documenta fatos e age com estratégia. Na vida pessoal, em vez de descontar frustração em todos, usa a dor como combustível para crescer. Isso é poder verdadeiro, transformar energia bruta em construção. Romanos diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Percebe a profundidade? O mal não vence apenas quando machuca você. Ele vence quando transforma você em cópia dele. Quando o desrespeito te torna desrespeitoso. Quando a grosseria te torna grosseiro. Quando a agressão te torna agressivo. Por isso, dominar a ira é mais que autocontrole. É preservação de identidade. É decidir: o erro do outro não definirá quem eu me tornarei. Talvez hoje você perceba que a vida tentou endurecer seu coração. Talvez as decepções tentaram te tornar ácido. Talvez as feridas tentaram te fazer perigoso. Mas ainda existe outro caminho. Você pode continuar forte, sem se tornar rígido. Pode manter limites, sem perder ternura. Pode se posicionar sem atacar, porque o auge da maturidade não é nunca sentir fogo. É aprender a usá-lo para gerar luz. Parte 7. Conclusão. Quem vence a ira não vence uma discussão. Vence a si mesmo. No fim das contas, a ira nunca foi apenas sobre gritar. Nunca foi apenas sobre perder a paciência. Sobre responder mal. Sobre bater portas. Sobre discussões. A ira sempre falou de algo mais profundo. Da dificuldade de suportar frustração. Da incapacidade de governar emoções. De feridas antigas ainda abertas. Do ego que exige vencer. Da dor que pede cura. E por isso tanta gente luta contra sintomas, mas ignora a raiz. Tentam controlar palavras sem curar o coração. Tentam parecer calmos por fora, enquanto dentro continuam em guerra. Mas paz verdadeira não nasce de atuação. Nasce de transformação. Você não precisa continuar repetindo o padrão da sua família. Não precisa herdar explosões de quem veio antes. Não precisa aceitar a mentira de que eu sou assim mesmo. Você pode interromper esse ciclo. Pode ser a pessoa que pede perdão. A pessoa que respira antes de reagir. A pessoa que conversa em vez de ferir. A pessoa que protege o ambiente onde chega. A pessoa que transforma o legado, porque toda vez que você escolhe mansidão no lugar do impulso, algo dentro de você amadurece. Toda vez que escolhe domínio próprio no lugar da vingança, algo dentro de você se fortalece. Toda vez que escolhe paciência no lugar do caos, algo dentro de você se cura. Talvez ninguém aplauda essas vitórias, mas elas mudam destinos. Provérbios declara: como cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sem muros qualquer invasão entra. Sem domínio próprio, qualquer provocação governa. Mas quando você aprende a se guardar, nem todo ataque te alcança.
Nem toda ofensa te move. Nem todo caos te arrasta. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que precisa vencer essa batalha silenciosa. Às vezes uma mensagem chega exatamente quando alguém está prestes a destruir o que mais ama. E lembre-se, o mundo admira quem impõe medo, mas a sabedoria admira quem transmite paz. Mas existe outro pecado ainda mais silencioso que a ira. Ele não explode. Ele adormece. Rouba sonhos, mata disciplina, destrói futuros, sem fazer barulho. No próximo episódio, vamos falar sobre a preguiça, o inimigo que convence você a desistir devagar.